Boa noite a todos e a todas. Com imensa satisfação que nós começamos agora o evento denominado Estágio em Administração, Regulamentos e Oportunidades. Esse evento ele foi pensado no colegiado de administração, né, especificamente aí na parte que cuida do estágio, professor Nelson, professora Lília, a vice-coordenadora do estágio, pensando numa aproximação dos estudantes do nosso curso com as empresas que ofertam vagas na área de administração aqui na nossa cidade, aqui na nossa região. Então, como a gente programou essa conversa com vocês? Da seguinte forma, nós teremos dois grandes momentos. Nesse momento inicial, de grande interesse para os nossos estudantes, principalmente aqueles que estão primeiro, segundo ano, que terão oportunidades de estágio a partir de agora. Então, a gente vai reforçar a importância do estágio na formação, né, desse estudante e vai apresentar os regulamentos para a formalização do processo de estágio com a UEL. Na sequência, a gente vai abrir aí uma conversa com as nossas empresas parceiras, já agradecendo de antemão a Yoshi, né, que tem aí a Thaís apresentando a proposta como coordenadora desse programa de estágio, mas também Lucas Biasini, que é nosso egresso recente, o Márcio Randa, que é nosso egresso já faz um pouquinho de tempo, né, Márcio? Nós temos na Atos, né, esqueci de falar que na Yoshi também nós temos vários alunos do curso estagiários atualmente, né, o Rafael, que eu me lembro aqui de nome agora, nós temos também um aluno que já está lá no último ano, Malvese, que acho que está no estágio já há algum tempo, né, e que compartilham conosco aqui a importância de participar do estágio nessa empresa. Nós temos também a Atos, por meio da nossa egressa, Natália Carneato Serra, que também se formou não faz muito tempo, começou na empresa como estagiária e hoje vem apresentar o programa de estágio. Temos aí algumas estudantes fazendo parte desse grupo, agora talvez como profissionais, mas que começaram estagiárias, atualmente a Laura, a Juliana e outros, que eu não me lembro agora o nome, e a Hidronorte, que é nossa parceira, né, Letícia, por meio dos e-mails que ela divulga, pedindo apoio, né, na transmissão aí para os nossos alunos das vagas. Então, a gente fica muito grato pelas empresas terem esse interesse em desenvolver essa parceria e fazer essa aproximação. Então, a gente começa com a professora Lilian, trazendo uma reflexão para a gente sobre a importância do estágio na formação, reforçando que na administração da UEL, o estágio ele não é obrigatório para o estudante. O estudante ele tem que completar 135 horas de atividade acadêmica complementar e uma dessas atividades pode ser o estágio, mas não obrigatoriamente é o estágio. Mas pelas análises que nós fizemos, a grande maioria dos nossos estudantes passam por um processo de estágio ao longo aí da formação. Por isso, a Lilian vem trazer essa importância. Olá, boa noite a todos e todas, os professores, aos representantes das empresas e aos alunos que aqui estão conosco hoje para conversar um pouquinho sobre estágio, né? Eu queria agradecer imensamente o colegiado pela oportunidade de discutir um tema tão importante e tão rico, né? Que pode ser super valoroso para a formação dos estudantes quando ele é bem trabalhado pelas empresas, pelos estudantes e pela universidade. E também gostaria de falar que nós estamos com 86 pessoas na chamada, né? Então, a gente sabe que o estudante de administração tem um perfil proativo, né? De buscar vagas de estágio, de buscar, né, essa modalidade de trabalho, vamos dizer assim. Então, eu vim trazer aqui uma fala muito rápida, mas para a gente entender, né, o que é o estágio e quais são as principais diferenças do estágio de um emprego, para que os estudantes até tenham essa noção e, a partir daí, quando forem buscar uma vaga de estágio, comecem a fazer algumas análises. Primeiro, a gente tem que entender que estágio não é emprego, né? Eu acho que isso todo mundo já, de alguma maneira, já sabe, né? O estágio, ele tem, inclusive,
no Brasil, uma regulamentação própria, que é essa que a professora Thais está projetando para vocês. Essa lei, que é de 2008, eu coloquei só o primeiro artigo aqui, ela vai regulamentar o estágio. Então, estágio, ele é um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho. E aí, qual é o propósito desse ato educativo escolar supervisionado? É a preparação para o trabalho produtivo dos educandos. Então, o estágio, ele tem esse atributo de formação, esse atributo pedagógico, né, de você estar ali num campo experimentando novas vivências, novas práticas, e a partir disso está te ajudando a ser o melhor profissional, a você se construir profissionalmente. Então, é importante a leitura, inclusive, deste artigo, para a gente entender as diferenças entre eu procurar um estágio e eu procurar um emprego. Né? O estágio ele tem finalidade própria, que lá no parágrafo 1º desse artigo 1º diz: o estágio faz parte do projeto pedagógico, além de integrar o itinerário formativo do educando, e logo no 2º parágrafo diz: ele visa o aprendizado de competências próprias da atividade profissional. Então, o estágio ele tem que estar conectado com a formação profissional, com as competências que se espera do profissional, no nosso caso, do administrador, com as habilidades, com as atitudes e com os conhecimentos que são, inclusive, trabalhados e discutidos em sala. Então, para a gente entender o estágio, passa mais uma, Thais, depois eu volto aí, deixa eu ver. Eu queria trabalhar com vocês rapidamente essa pirâmide aí, que é um desenho na forma de uma pirâmide, mas para a gente entender os elementos que compõem, né? Então, eu tenho o estudante e eu tenho o que a gente chama de interveniente, que é a universidade, né? Os docentes que dão apoio e têm um papel nesse processo. Exatamente porque ele tem essa questão do atributo formativo. E a grande questão é que, ao escolherem, então, um estágio, vocês têm que pararem para pensar em algumas situações ou condições. Por exemplo, que oportunidades essa empresa está me oferecendo? Né? Que experiências, que vivências, que práticas eu vou poder desenvolver ali que vai agregar na minha vida profissional? Uma outra pergunta que é importante que vocês se façam, né? O que eu vou vivenciar ali que realmente vai ser valoroso, que eu não vejo em sala, ou que eu vejo muito pouco, né? E que pode realmente trazer uma grande contribuição e uma diferenciação. Então, observe que estágio a gente não escolhe pela questão do valor econômico e monetário. Inclusive, a gente vai assistir uma fala do presidente do CFA, do Conselho Federal de Administração, e ele fala exatamente isso. Ele fala, olha, o valor da bolsa é importante, mas calma aí, tem outras questões muito mais importantes, né? Senão você vai procurar um emprego. Então, uma outra pergunta é, eu vou ter experiências e vivências novas? Essa oportunidade de estágio vai me permitir essas vivências que vão agregar me agregar como pessoa, não só mais como profissional, mas como pessoa, e vai realmente contribuir para o meu aperfeiçoamento? Então, essas são algumas perguntas que a gente precisa, quando pensa numa vaga de estágio, pensar em responder junto com a proposta de vaga, né? Ou com o interesse em uma empresa ou em outra. Aqui estão os 3 elementos, né? A universidade, empresa e o estudante, nesse processo de valoração e de aprimoramento profissional. Então, o estágio ele tem que trazer benefícios para quem disponibiliza a vaga, né? Para o estagiário, quer dizer, para a empresa que disponibiliza a vaga, mas ele, principalmente, ele tem que trazer benefícios para o estudante que é selecionado para a vaga. E é isso que diz a lei, né? É o que diz a lei, não o que diz a professora Lilian. E aí, o presidente do CFA, ele coloca uma situação bastante complicada, e tem uma fala dele, a gente não vai ouvir esse pedacinho da fala, mas que ele diz o seguinte, eu vou reproduzir aqui, ele diz, hoje o que a gente assiste é uma degradação formativa praticada pelos estágios na área de administração. Então, o CFA está com uma postura muito crítica em relação a alguns estágios, né, que são oferecidos e que realmente não estão comprometidos com esse aprimoramento do aprendizado profissional.
E aí eu vou passar, então, a fala do presidente do CFA para a gente ouvir o que ele tem a dizer. É 40 segundos, tá? E aí a gente volta, eu volto para fechar com o último slide, aquele que a Thaís pulou, tá, Thaís? Só um minuto aqui, deixa eu fechar minha câmera. Mas, novamente, não é fazer o estágio por fazer. O estágio ele tem que ter um atributo formativo do ponto de vista pedagógico. Ele tem que estar conectado à formação profissional, portanto, ao objetivo do curso e ao perfil do egresso. Entende? Isso é fundamental. Ele não pode ser acidental. Não vale fazer qualquer coisa. Não, ele tem que ter uma conexão lógica com a formação. E a formação, ela está expressa no objetivo do curso e no perfil do egresso. A próxima pergunta eu direciono ao presidente. Então, essa fala, vocês conseguiram ouvir a fala, Thaís? Foi possível? Ótimo. Essa fala do presidente do CFA foi feita agora em outubro, né, o presidente do Conselho Federal de Administração, que regulamenta a profissão, e ele coloca de uma maneira com bastante ênfase, né, o que se espera com o estágio, quer dizer, de um aluno que faz um estágio no curso de administração. E aí, ao olhar para o estágio, então, o que vocês têm que olhar? Vocês têm que identificar, né, se o estágio permite que vocês tenham vivências, por exemplo, que ajudem vocês a integrar conhecimentos fundamentais do administrador, né? É uma das competências do egresso, que a gente espera do formando, que o estágio ajude vocês a abordar problemas e oportunidades de forma sistêmica. Aquilo que muitas vezes fica, né, estagnado em sala de aula os conhecimentos, e vocês conseguem muitas vezes ver a interação desses conhecimentos. Analisar e resolver problemas. Se o estágio ajuda vocês a aplicar técnicas analíticas e quantitativas na análise de problemas e oportunidades. Então, olha, eu vi essa ferramenta com o professor Vidotto, lá na disciplina. Será que não pode ser uma oportunidade para eu aplicar no meu estágio? Se é um estágio na área de finanças, essas integrações são fundamentais. E um bom estágio possibilita essas integrações. Então, ter prontidão tecnológica e pensamento computacional, gerenciar recursos, ter relacionamento interpessoal e aprimorar esses relacionamentos interpessoais, situações de conflitos, o estágio permite essa vivência, comunicar-se de forma eficaz e aprender de forma autônoma. Então, quando vocês buscarem um estágio, é fundamental que vocês tenham, primeiro, essa consciência de que estágio é diferente de trabalho, e que no estágio o que se busca é um aprimoramento do aprendizado que já se tem em sala de aula, vivenciando novas experiências. Thaís, essa é a minha fala inicial. Obrigada a todos aí que estão presentes. É isso. Tá certo, Lilian, obrigada. Pessoal, continuando, né, após essa introdução da professora Lilian, da importância de se escolher esses programas de estágio, né, baseado nesses critérios e naquilo que pode te contribuir enquanto carreira, né, que seja realmente uma trilha formativa na tua formação enquanto administrador. Então, você participou desses processos seletivos e chegou o momento de você formalizar essa parceria, esse processo de estágio com a universidade. Então, aqui, o professor Nelson, que é hoje o nosso atual coordenador de estágio, na gestão do colegiado 2022-2024, né? Antigamente não, né? Na última gestão era a professora Marli, muitos a conhecem, e agora é o Nelson que retorna. Ele já foi coordenador de estágio em outros momentos, e agora ele retorna para essa atividade. Então, ele vai mostrar para a gente aqui algumas informações imprescindíveis para fazer a formalização desse processo. Então, a nossa leitura obrigatória, né, para quem está nessa atividade, é conhecer o regulamento de estágio do curso de administração. Isso está formalizado por meio da deliberação de Câmara de Graduação de 2012 e tem aí uma série de pontos que precisam ser ressaltados e que o professor Nelson vai abordar aqui para a gente.
Professor? Nelson saiu da sala, será? Caiu? Ele está aqui, professora, só que ele está no mudo, professor Nelson. Agora está ok. Ele sumiu da minha tela. É. Então, vamos lá, Nelson. O que é importante desse regulamento que a gente tem que reforçar aqui com o estudante? Isso. Boa noite a todos os colegas professores, aos alunos, ex-alunos, os representantes dessas nossas queridas empresas parceiras, que nós agradecemos muito essa parceria e nós precisamos muito de vocês aqui, enquanto campus de estágio, mas enquanto aquilo que também pode contribuir para a formação dos nossos alunos. Bom, cabe a mim aqui, né, como coordenador de estágio e um dos que vai assinar todo o processo de estágio, juntamente com a chefia do colegiado, né, coordenação do colegiado, destacar a questão do regulamento, né? Como a própria professora Lília já disse, a lei de estágio é regulamentada por uma lei federal, 11.788, mas ela é regulamentada também por uma deliberação da nossa Câmara de Graduação. Então, não é decisões do colegiado ou de pessoas do colegiado, e sim de toda a instituição. Então, existem normas que precisam ser seguidas. E a gente percebe que, muitas vezes, alguns alunos talvez não se atenham à leitura atenta da documentação necessária, e esse processo, às vezes, fica emperrado. E, muitas vezes, leva o aluno a pensar que é uma má vontade, ou que há uma desorganização, ou, enfim, aquela palavra que todo mundo usa, é uma burocracia. Não é. É apenas 2, 3 documentos, desde que você efetivamente monte o que é preciso. De antemão, nós dissemos a vocês que a Prograde ela pede até 15 dias para que formalize toda a documentação para que você possa iniciar o estágio. Você só pode entrar dentro da empresa uma vez que essa documentação está formalizada, né? Agora, se você entrega um documento errado ou deixa de entregar esse documento e demora 3, 4 dias para você observar, começa a contar de novo o prazo, né? Se você entregou, protocolizou com todos os documentos necessários, o malote chega aqui para o César 2 vezes por semana. Antes chegava mais, mas agora, por falta de até uma logística, ela chega 2 vezes por semana. Mas não fica um dia. Do jeito que cai um processo na nossa mesa, da professora Thais, ela sai praticamente no mesmo dia. Tá? Então, fiquem atentos aqui. Nós temos um regulamento com mais de 30 artigos e, claro, que a gente não vai destacar todos aqui. Nós vamos destacar os mais importantes e depois a gente até repete ou realça aquilo que realmente não pode faltar. Tá? E, em seguida, o que mais importante no dia de hoje, que é a fala desses nossos amigos parceiros aqui. Eu estou aí no colegiado constantemente, a professora Thais está aí, mas reportem-se a mim qualquer dúvida de estágio. Tá? Eu deixo o meu e-mail aí à disposição e a gente vai tirando as dúvidas. Bom, o artigo 2º, a professora Lília já tratou isso dentro da lei, né? Correlacionar conteúdos desenvolvidos nas atividades acadêmicas com a realidade profissional. É isso que nós esperamos, né? Então, o estágio, no seu artigo 6º, ele diz, é preciso que esteja relacionado ao campo de conhecimento da administração. Ressalto, não interessa você fazer um estágio, né, numa empresa qualquer que seja, para ficar atendendo o telefone, né? Então, você tem que desenvolver lá atividades relacionadas no campo. E aí tem, obviamente, isso descrito num plano de estágio, e que é preciso ter esse tipo de descrição, caso contrário, pode não ser aprovado, né? Em seguida, né, não vou ficar dizendo quais são os artigos, mas em seguida a gente começa a observar aqui o que precisa ter, então, em relação à unidade concedente. A unidade concedente é a empresa na qual você vai fazer estágio, né? Lá precisa ter um profissional com formação na área administrativa, né? Ou em áreas correlatas. Então, o que a gente pede? Que tenha lá um profissional de administração com diploma. Agora, áreas correlatas, a gente sabe que nem toda empresa tem um administrador lá dentro, né? Mas áreas correlatas que nós entendemos e que a gente aceita é economia, é contabilidade, é engenharia de produção. Então, ou que tenha uma pós-graduação, pelo menos, na área de gestão, né? Então, a pessoa fez lá, vamos supor, engenharia agronômica, tá? E ela fez um MBA em gestão de negócios, não tem problema nenhum, né? A gente, então, pela própria lei e nosso regulamento, diz o seguinte, você não pode realizar um estágio num local onde não tem alguém que tenha competência ou que tenha formação na área para lhe supervisionar, tá?
Também não é possível fazer o estágio onde você está trabalhando, né? Você tem uma relação de emprego e aí faz um contrato de estágio com essa empresa. Não é possível também. Artigo 9º. Também nós temos na nossa deliberação que apenas o aluno do 2º ano em diante, ou seja, no 3º período do curso, 3º semestre, é que pode pleitear o estágio. 1 ano, né? Você pode, então, fazer um contrato de estágio de 1 ano e pode ser prorrogado por mais 1 ano. Então, não pode passar de 2 anos, tá? Se fizer para 1 ano e for prorrogar, então tem que ter um plano aditivo de estágio e uma apólice de seguros correspondente. Isso tudo está nos regulamentos, aí nos artigos, mas depois a gente faz um resumozinho, tá? Falar, ficou alguma coisa para trás que eu não entendi. Daqui a pouco a gente relembra, né? A jornada não pode exceder 30 horas, pode ser menos, claro, mas não pode exceder 30 horas. Então, o que significa? Em torno de 6 horas por dia, tá? E também fiquem atentos que tem que ter 1 hora de intervalo entre o estágio e o horário de aula. A gente percebe que alguns alunos vêm com algumas planos de estágio das 12 às 18, e a aula dele na UEL termina às 11h55. Em 5 minutos você não está na sua empresa, tá? Então não é possível. Ou que o estágio seja da 1 às 19 horas, e às 19 horas você começa na UEL. Então tem que ter pelo menos 1 hora de intervalo entre o estágio início e fim e o início ou fim da sua aula, tá? E também a unidade concedente, a empresa, obviamente, tem que estar numa distância que você consiga frequentar as aulas. Você não vai poder fazer um estágio, por exemplo, em Maringá, não pode fazer um estágio em Telêmaco Borba, né? Tem que ser Londrina, região. Antes de iniciar o estágio, no artigo 17º, o aluno precisa perceber o seguinte, né? Nós temos, então, alguns documentos, tá? O primeiro é termo de compromisso e o plano de estágio. Esses documentos estão todos listados no site da Prograde, que já a gente vai mostrar para vocês, tá? Então, você abaixa o programa lá, pode ser preenchido à mão, né? Pode ser preenchido pelo Word, né? Fica mais bonito, claro, no Word, mais organizado, tá? Pega a assinatura da empresa, ok? Você preenche esse documento, pega a assinatura da empresa e encaminha isso num processo protocolado na Prograde, tá? Que aí essa Prograde pega e encaminha isso para o colegiado para análise. Tem mais um documento aí que a gente vai precisar, tá? Quanto à supervisão de estágio, nós temos da forma direta, semidireta e indireta. Nós trabalhamos com a forma indireta. O que é uma forma indireta? O aluno é supervisionado por nós através de relatórios. Então, vocês vão ver mais à frente que semestralmente o aluno tem que protocolar um relatório assinado pelo seu supervisor lá na empresa, relatando as suas atividades e uma determinada avaliação. Isso cai na nossa mão e nós vamos fazer esse acompanhamento aí das atividades que está sendo feita. Então, nós não estaremos indo dentro da empresa para fazer a supervisão. Existe um supervisor lá dentro e existe a nossa, vamos dizer, supervisão via relatório. Familiares de primeiro grau não pode ser o orientador de campo, tá? Então, você trabalha numa empresa e ali tem lá o seu irmão, seu pai, seu primo, não pode ser o seu orientador de campo de estágio. No artigo 25º, né, o aluno pode largar o estágio sim. De repente ele não está contente, ele achou que não é aquilo que ele queria, né, não tem problema nenhum. Existe um documento também no site da Prograde, em que chama-se rescisão do plano de estágio, né? Então ele vai lá, preenche, a empresa assina, protocola isso na Prograde, vem para nós, não tem problema nenhum. Agora, se o estagiário, né, com plano de estágio não cumprir pelo menos 4 meses de estágio nesta empresa, tá? Ele não pode pleitear outro campo de estágio. Nós vamos deixar bem claro por que isso, tá? Então, você não completou 4 meses. Por quê? Porque alguém apareceu com outra proposta. Aí você sai daquela empresa e vai para outra. Uma das coisas que a universidade, que nós, vamos dizer, prezamos,
e que as empresas têm reconhecido isso na nossa universidade, é que os nossos alunos não vão, vamos dizer assim, Maria vai com as outras, né? A gente observa que em outras situações, o aluno faz um estágio 2, 3 meses, não gostou, aparece um outro, faz 2, 3 meses. Não esqueçam, meus amigos, que a empresa ela está investindo em você. Ela colocou alguém para lhe acompanhar. Ela lhe treinou. E aí você lá, 2, 3 meses, apareceu. Claro que você pode rescindir, tá? Mas, de repente, muita gente aparece uma outra oportunidade de estágio, porque aumentou R$100 ou R$200 a bolsa, larga e vai para outro lugar, né? Isso fica muito ruim para você e fica ruim para a universidade. Então, nós temos aí esta cláusula de que você não pode pleitear outro campo de estágio se você não permanecer pelo menos 4 meses naquele campo de estágio, tá? Para cômputo da atividade acadêmica complementar, né, então você só pode computar a partir desses 120 dias. Então, se você ficou 3 meses, quer sair, não tem problema, não pode pleitear outro. Mas também não faz cômputo de atividade acadêmica complementar. A gente só vai analisar o estágio como uma atividade acadêmica complementar se tiver pelo menos 4 meses, 120 dias, tá? E a média é uma média 6. Depois, no artigo 30º, então, depois do relatório final, do relatório de atividade, do relatório anual complementar, né, isso é protocolizado na Prograde, vem para o colegiado, e aí faz o cômputo da atividade acadêmica complementar. Então, nós temos que entregar, vocês têm que entregar no final. Um relatório final, tem um modelo na Prograde, o relatório de atividade semestral, sem esse relatório semestral, o estágio perde a validade, e um outro relatório chamado relatório anual complementar, do final do estágio, né? Esses documentos são os documentos que finalizam o seu processo de estágio e que a gente pode computar isso como atividade acadêmica complementar. Bom, não querendo ser repetitivo, mas é o momento de que a gente tem para discutir isso. Obviamente, como a professora Thais, a professora Lilian disse, vocês têm que ler esse regulamento, estar com ele bastante consciente do que a gente precisa ali, tá? Não é má vontade de ninguém, não. Mas o aluno precisa ter essa obrigatoriedade de estar lendo. Então, vamos lá. Só pode, a partir do 2º ano, no máximo 30 horas por semana, ou seja, 6 horas por dia, se for de segunda a sexta, tá? Como é que eu começo um estágio? A primeira coisa, eu preciso ver se a empresa que você está procurando estágio, se ela tem um convênio com a universidade. Se ela não tem esse convênio, é só pedir para que ela entre no site da universidade, ali tem um documento, é coisa muito simples, ela preenche esse documento e aí a nossa divisão de estágio faz esse convênio. Então, é um convênio guarda-chuva, em que aquela empresa está conveniada com a universidade e pode ter vários estagiários ali sem problema nenhum, tá? Nós precisamos, então, quais documentos? Após esse convênio. Esse convênio é feito entre a empresa e a universidade. Agora, no seu estágio, uma cópia do plano de estágio, tem lá no site, 3 cópias de um termo de compromisso, esse termo de compromisso é assinado entre a universidade e a empresa para você, é um termo de compromisso do seu estágio, uma apólice de seguro, uma cópia da apólice de seguro, as empresas têm isso, a grande maioria tem, então você precisa estar amparado por um seguro, tem uma apólice, tá? O outro documento é a cópia do diploma de graduação ou de administração de gestão, pós-graduação do orientador de campo de estágio. Feito tudo isso, você vai na SAUEL, protocoliza isso e vem para nós. Não tem processo de estágio na mão, tá? Não fica, é uma pastinha verde, ela não vai de mão em mão. Então, não adianta você procurar os professores na porta da sala e dizer, precisa assinar aqui, precisa assinar ali. Não. Tudo é via protocolo, via malote, tá? Isso tudo para garantir a lisura e a própria documentação, né? Então, após iniciado o estágio, né? Você está já ali tudo contratadinho, belezinha, né? Então, cada 6 meses, existe um relatório, chama-se relatório semestral de atividades. Lá, você vai colocar suas atividades, o supervisor de campo vai assinar, vem para mim, vem para a Thais, a gente assina, beleza, tá? Sem esse relatório, inviabiliza o estágio no final para você computar a atividade acadêmica, tá?
E no final do estágio, além desses relatórios semestral, tem esse relatório final de estágio, que também está na Prograde. E mais um relatório, tá? Que esse relatório é um relatório criado por nós, é um relatório criado pelo colegiado, visa nós mantermos informações de como nossos estagiários vêm atuando nas empresas. Áreas, índice de satisfação, insatisfação, o que aprendeu, o que foi, que contribuiu o estágio para o aluno. Então, isso é um relatório de exigência, claro, da nossa deliberação, mas é algo que é fundamental para que a gente possa aprovar o estágio no final, tá? Um outro detalhe, né? O aluno termina o estágio e ele precisa, no máximo, em 60 dias, encaminhar essa documentação toda que a gente pediu aí. Caso contrário, o processo não vai ser analisado e você não vai ter computado esse estágio, seja como nota, seja como atividade acadêmica complementar, né? Eu vou dar um exemplo para você, a professora Thaís está aí. Nós temos casos de alunos que fazem um estágio lá no primeiro, segundo ano, depois ou terceiro ano, depois ele arruma um emprego, ele simplesmente esquece. Aí chega lá no último ano, se ele não precisa, tudo bem, mas ele chega no último ano, ele precisa de horas de atividade acadêmica complementar. Aí ele fala assim, eu fiz um estágio, mas ele não protocolizou os documentos necessários dentro do prazo de 60 dias. Perdeu, né? Não pode. 60 dias no máximo tem que fechar esse estágio, tá? E, mais uma vez, tem que ter pelo menos 120 dias de vínculo. Se ficar menos do que isso, a gente não computa atividade acadêmica complementar. Pode sair antes, pode sair, mas não vale como atividade acadêmica complementar. Só reforçando que o estudante, quando ele entrega esse relatório final, mesmo fora do prazo, ele tem um certificado de que ele realizou o estágio, mas isso não vai valer como atividade acadêmica complementar, ok? É importante a gente falar isso porque tem aparecido aluno lá que fez o estágio no segundo ano e está para se formar e quer formalizar isso como AC agora, tá? Então, pelo regulamento, a gente não consegue, né? Como o professor Nelson reforçou. Mais uma vez aí, 4 meses pelo menos, senão não pode pleitear outro campo de estágio, né? Se você tem um plano de estágio em andamento, né, e quer fazer um outro pedido, certo? Pós os 120 dias, certo? Você tem que primeiro fechar o anterior, certo? Então, você está com 5 meses de um estágio lá, então cumpriu os 4 meses. E você quer sair porque apareceu uma outra oportunidade ou qualquer outro motivo, tá? Bom, aí você, então, tem que pedir uma carta de cancelamento, também tem lá, fazer esses relatórios final e só depois você pleiteia outro campo de estágio. Você pode entrar em outro estágio. Não tem como você ter 2, isso já vai ser bloqueado lá na Prograde. Então, primeiro eu tenho que formalizar o encerramento de um para fazer o outro, tá? Mais uma vez, pode ser feito por 1 ano, né? Prorrogado por mais 1 ano, daria 2 anos, certo? E precisa ser feito através dessa prorrogação, tem o que nós chamamos de termo aditivo. Então, você fez por 1 ano, a empresa gostou, você vai continuar, então faz por mais 1 ano, através de um termo aditivo de termo de compromisso, que, mais uma vez, está lá na Prograde, no site da Prograde. Bom, quer falar aí, professora, a questão aí dos caminhos dos sites? Pode ser. A gente normalmente envia no grupo de representante esse regulamento, né, o caminho para você chegar. Mas eu achei importante colocar aqui nas telas, até porque a gente vai disponibilizar esse material para os estudantes. Então, na página geral da UEL, lá em Universidade, Pró-Reitorias, Graduação, é o caminho para você chegar, porque muitas vezes a gente não conhece esse caminho e fica batendo cabeça na página da UEL, que tem muitas opções ali. Então, dentro de graduação, vai em estudante, estágios e intercâmbios. É a mesma divisão na Prograde que cuida de estágio e intercâmbio. Aqui em estágio e intercâmbio, você vai descendo essa página, divisão central de estágios, tem lá, selecione uma opção. A nossa opção é estágio curricular não obrigatório, ok? Nessa opção, você vai encontrar todos os documentos, os modelos de documentos para formalizar tudo isso que o professor Vidotto apresentou.
Então, aqui tem o modelo do termo de compromisso, do plano de estágio, do relatório de atividades, do relatório final, do termo aditivo, o modelo de carta de cancelamento. Então, você vai até embaixo dessa página, seleciona lá como lido, né? Tem que clicar no lido e vai em prosseguir. Prosseguindo, você encontra em cada ícone desse o Word do documento. A gente marcou isso em vermelho, que é o relatório complementar do curso de administração, que é obrigatório no momento em que se encerra o estágio, e é com base nesse documento que o supervisor na empresa assina e desenvolve junto com o estagiário, que a equipe do colegiado vai avaliar a sua nota no estágio e a quantidade de horas acadêmicas que você vai receber por esse estágio. Então, a gente deixou bem marcadinho aqui o caminho. Eu tenho também o link que vai ser disponibilizado para vocês, e é de responsabilidade do estudante, a partir do momento que ele faz o protocolo do seu processo, acompanhar no portal do estudante a tramitação dessa solicitação. Porque vamos supor que você esqueceu a cópia do diploma do supervisor na empresa. A Prograde vai marcar lá para você essa pendência e você tem que levar no balcão de atendimento da Prograde esse documento pendente, ok? E questões também vinculadas a deferimento e indeferimento, isso fica aí de responsabilidade do nosso estudante, ok? O colegiado está à disposição para outras orientações futuras, para tirar dúvida, mas a gente espera que com esse passo a passo que o Nelson passou, tenha ficado aí mais claro para vocês, principalmente alunos que estão passando do primeiro para o segundo ano, e alunos do segundo ano, que são alunos que estiveram a grande maior parte do tempo na pandemia de forma remota. Então, a nossa segunda parte desse evento é conhecer um pouquinho das oportunidades de estágio que as empresas parceiras trazem hoje. É só mais uma apresentação, né, da proposta deles. Ficamos muito felizes com a participação da Yoshi, da Atos e da Hidronorte aqui com a gente. A gente previu aí 10 minutinhos para cada empresa, fiquem à vontade para usar esse tempo. Eu vou parar, Thaís, a minha apresentação, você coloca a sua e a palavra fica com você. Perfeito, professora, obrigada. Gravação, Thaís. Pessoal, eu vou parar a gravação, porque depois eu vou disponibilizar só o regulamento, tá certo? Então, eu vou encerrar. Então, agradecemos aí por essa primeira parte. Bom, pessoal,